Olá, boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a nossa reunião do Centro Espírita Ibirajara, né? A nossa reunião pública que foi para o virtual, mas a gente também tem a nossa reunião presencial acontecendo no centro, às terças-feiras, às 19h45. Então, eu gostaria de saudar as pessoas que estão aqui conosco, no Zoom, e no YouTube também, que a gente está fazendo essa transmissão simultânea, né? Hoje nós temos como convidada a nossa amiga Thelma Cerqueira, muito querida, do Centro Espírita Jorge Niemeyer, e de muitos eventos, como a ERJ, não, Thelminha? Muito bom, né? Muito amiga dos nossos corações. Muito importante estar recebendo ela aqui, muito agradecido pela ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui. Então, eu vou abrir a nossa noite com umas reflexões do nosso livrinho Vida Feliz, Espírito Joana de Ângeles, médium de Valdo Franco. Tua experiência é um valor que logras através do tempo, vivendo as lições da vida no teu processo de evolução. Estrada percorrida, caminho conhecido. Em face de tal conquista, descobres que há uma grande distância entre a teoria e a prática. Medita mais antes de agires, tomando decisões tranquilas e alentadoras. Quando ages por impulso, estás sujeito a erros graves. Há acontecimentos que sucedem no momento próprio, no entanto, é o homem sábio quem estabelece a hora para as realizações superiores. Então, vamos fechar os nossos olhos, unir os nossos pensamentos, as nossas vibrações, buscarmos no sagrado templo dos nossos corações aquilo que temos todos em comum, que é sermos filhos do Pai, do Criador, da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ainda que tudo mais da circunstância de estarmos encarnados nos divida, viemos do mesmo Pai. Somos feitos à tua imagem e semelhança, da mesma matéria, da mesma substância. E assim, conscientes dessa nossa procedência divina, busquemos vibrar em consonância, nos preparando para o estudo da noite, envolvendo tantos corações que aqui estão reunidos virtualmente, aqueles que estão presencialmente no centro, aos corações dos amigos desencarnados que nos acompanham e orientam esse trabalho, daqueles que irão nos ouvir nas gravações em outro tempo. Nesses breves instantes, sejamos apenas filhos do Pai. Pedindo, então, permissão a Ibirajara, a Diogo da Cruz, a Djalma e a tantos mentores amigos, iniciamos o nosso estudo virtual da noite de hoje. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então,
Agora a gente vai passar a palavra para a nossa querida irmã Thelma. Thelma, boa noite. Boa noite. A palavra está com você. Obrigada. Queridos amigos, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui nessa comunhão amistosa, né, desses companheiros queridos que fazem parte da nossa gama de amigos, né, amigos do coração e amigos de ideal espírita, de trabalho, né? E nós nos sentimos muito honrados de estarmos aqui, agradecidos a Ângela pelo convite e que nós possamos fazer jus às expectativas, né? Que certamente em torno desse tema, né? Porque vem falar perante a nós mesmos, né? Que será que André Luiz vem nos concitar a estarmos refletindo sobre isso. E é muito interessante que a mensagem lida pelo nosso companheiro Gabriel, né, vem de encontro a essas elucidações que o nosso companheiro André Luiz, né, esse espírito amoroso que está sempre nos colocando ensinamentos, observações valiosas para a nossa vida como espírito imortais que somos. Então, nós somos muito gratos a esse companheiro por estarmos recebendo essas orientações, e a Joana de Ângeles, né, que vem também, de certa maneira, nos falar mais ou menos, né, sobre essa questão que vamos abordar na noite de hoje. Nós, antes de estarmos adentrando ao tema, né, propriamente, nós gostamos de estar fazendo aquela reflexão em torno do que esse tema vem nos propor, né, a questão do autoconhecimento, a questão proposta por Santo Agostinho, e isso tudo vem nos remeter aos ensinamentos que a doutrina espírita nos concita através do Livro dos Espíritos, né, que é o Conhece-te a ti mesmo. E nós, então, em torno disso, nós procuramos fazer assim uma reflexão que vai abordar essas questões, nos levando a entender o que o nosso companheiro, nosso benfeitor, né? Porque André Luiz já é um benfeitor nosso, através da mediunidade de Chico Xavier, hoje ele vai falar através da mediunidade de Valdo Vieira, e sempre observações muito oportunas. Então, conforme falávamos, quando estávamos preparando essa reflexão, nos lembramos, né, essa observação de Santo Agostinho, que nós sempre gostamos de estar lembrando, falando, né, que vem através de Sócrates, né, trazer para nós, Santo Agostinho nos lembrando essa fala de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. E, além disso, nos lembrando do próprio Jesus, que veio nos falar, né, sobre a questão de nós buscarmos sermos perfeitos. Sede perfeitos, né? É o que Jesus nos fala, e Sócrates, talvez ele não tivesse a ideia de como essa proposta que ele fez lá naquela época, falando para aqueles que o ouviam, que certamente eram seus alunos, né, aqueles que estavam ali para aprender com ele talvez não tivesse a ideia de como seria atual hoje para nós, relevante hoje para nós, essa proposta abraçada por Santo Agostinho, né? Trazendo certamente para nós o ensinamento de Jesus. E a doutrina espírita ela vem através desses companheiros, como André Luiz e outros, né? Hoje, especialmente no livro Conduta Espírita, que é um livro que vem nos trazer considerações em torno das condutas que nós precisamos ou devemos ter, de acordo com esse conhecimento, porque hoje nós, como espíritas, na verdade, essas observações servem para todos nós, mas
André Luiz fala especialmente para nós espíritas que já conhecemos a doutrina de Jesus, já conhecemos a doutrina espírita e queremos fazer uso desses ensinamentos da melhor maneira possível, com a finalidade de nos burilarmos, né? Com a finalidade de estarmos nos examinando. E é justamente sobre essa questão de nos examinar que André Luiz ele começa, aliás, ele coloca no meu livro, no final, ele coloca esse versículo que está lá na segunda Epístola de Coríntios, capítulo 13, 5, que ele vem fazer essa observação aí muito pertinente a tudo que André Luiz nos fala, né? E também ao que Santo Agostinho nos propõe. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Então, ele nos concita a nos examinar. E aí nós fomos ver, né, esse verbo, o que ele quer dizer, esse verbo, o que ele abraça, o que ele nos diz com essa proposta, examinar, né? E nessa fala de Paulo nós temos ali, né, examinar, permanecer, provar. Então nós escolhemos aí o principal, que é o examinar, que ele vem nos convidando a isso, e vamos ver então o que quer dizer esse verbo para nós. Então, nós vimos lá na definição do verbo, o dicionário da língua portuguesa, ele vem nos trazendo, olha só, quantas ações ele enumera para nós ao nós examinarmos alguma coisa. Então, proceder ao exame, investigar, submeter a exame ou teste, inspecionar, refletir, meditar a respeito, estudar, ponderar, fazer um exame de consciência e observar minuciosamente. Então, a gente vê aí, né, quantas ações estão envolvidas na proposta de Santo Agostinho, quando ele nos diz que é preciso, né, para nós acelerarmos o nosso processo de aprimoramento, nos autoconhecermos. Quando ele fala lá, conhece-te a ti mesmo, né? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, nós vemos aí que a proposta de Santo Agostinho, a proposta de Jesus na questão de nós estarmos buscando a perfeição, um dia, certamente, não será nesta encarnação, mas a proposta de Santo Agostinho é para agora, nós começarmos agora. Então, esse autoconhecimento, essa autoanálise individual que nós fazemos, que nós devemos aprender a fazer, envolve esse exame de consciência que está dito lá por Paulo, quando ele nos convida a examinar, que seria esse estudo de nós mesmos, né? E integrando aí esse autoconhecimento, a busca de nos conhecermos, porque é muito complexo esse autoconhecimento. E nós precisamos de entender a necessidade que nós temos de nos autoconhecermos, para nós entendermos o que nós precisamos de mudar, né? Se nós encarnamos num planeta de provas e expiações para progredirmos, nós encarnamos com algumas limitações, com algumas dificuldades, e é preciso fazermos esse exame de consciência, né? Esse estudo, esse examinar, esse exame minucioso, né? Que Paulo nos concita através do versículo que ele envia essa carta para os coríntios. É claro que num contexto mais amplo, que não vai dar tempo de nós falarmos, porque o tempo não permitiria, mas o que nos cabe hoje refletir é justamente no porquê que nós precisamos de nos examinar, né? E Kardec vai nos estar fortalecendo essa fala aí de Paulo, de Santo Agostinho, de Jesus, quando ele nos fala
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, ou seja, pelo esforço que já buscamos ou que devemos buscar para dominar as nossas más tendências. Porque todos nós trazemos as nossas más tendências. Essas más tendências são as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas ainda impossibilidades de percebermos também essas dificuldades, porque nós precisamos de coragem para encararmos essas dificuldades, né? Porque se nós formos orgulhosos, nós vamos achar que nós não precisamos de consertar nada, de mudar nada, está tudo muito bem. E esse é o olhar do orgulhoso. E é isso que André Luiz vem nos concitando hoje nessa mensagem, nesse ensinamento que ele traz, nessa mensagem tão clara que ele vai nos dizer perante nós mesmos. Como é que nós vamos agir? Como é que nós estamos diante de nós mesmos? E ainda, aproveitando a fala de Santo Agostinho, ele vai dizer lá no comentário da questão 919, ele diz que quando nós estivermos indecisos sobre o valor das nossas ações, né? Como é que nós vamos nos autoexaminar, como é que nós vamos avaliar, vamos observar, perguntemos a nós mesmos, né? Como que nós qualificaríamos alguém que tivessem sido, né, as ações que tivessem sido praticadas por outra pessoa, uma determinada ação que nós presenciamos, como é que nós qualificaríamos uma ação que nós fizemos se ela fosse praticada pelo outro? Certamente ficaria mais fácil, né? Porque a gente tem mais facilidade em observar as ações do outro. Mas Santo Agostinho dá essa condição aí, né? Como que nós classificaríamos? Como é que nós qualificaríamos? E ele diz: se censurais essa ação nos outros, essa censura não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa duas medidas na aplicação de sua justiça. Então, isso nos leva a entender que quando nós criticamos o outro, muito mais temos que olhar as nossas ações, né? Para que nós não tenhamos duas medidas, uma medida para o outro e outra medida para nós. Então, esse conhecimento de si mesmo nessa colocação de André Luiz é muito importante, porque o próprio Kardec vai nos dizer que é a chave para o nosso progresso, já que o objetivo de nós estarmos aqui é o progresso individual de cada um de nós. E aí, para nós nos autoconhecermos, para nós avaliarmos as nossas atitudes, né? Para nós termos essa condição de estarmos verificando o nosso modo de agir perante as pessoas, perante nós mesmos, porque parecem duas coisas separadas, mas elas andam bem juntinhas, nós precisamos de ter atenção conosco mesmo, no nosso comportamento, porque as pessoas estão nos observando também. Então, como é que nós nos vemos? E para nós fazermos todo esse trabalho, nós temos que ter o quê? Humildade. É o que nos fala André Luiz. Nós precisamos de ter humildade quando ele fala. Ele começa a lição dessa forma: vigiar as próprias manifestações, não se julgando indispensável e preferindo a autocrítica ao elogio, recordando que o exemplo da humildade é a maior força para a transformação das criaturas. E a gente vai entender, né, que não é tão fácil assim essa observação que André Luiz nos convida, né? Porque, conforme nós falávamos, diz respeito a mim, a atitude que eu tenho em relação ao meu interior, como é que eu faço isso perante a mim mesmo, mas também as minhas atitudes em relação ao que eu ofereço, as minhas manifestações, a minha atuação, né? E principalmente no nosso ambiente, onde quer que nós estejamos, seja na casa espírita, seja no meu trabalho, seja
em sociedade, enfim. A minha atitude perante mim mesmo, mas em relação ao outro. É o que nós dissemos, parecem coisas diferentes, mas elas andam bem juntinhas, né? Então, nesse momento, eu preciso de ter um olhar ético diante daquilo que eu já conheço, diante daquilo que eu já entendo, porque é um processo constante. Não é hoje, não é diante da atitude de hoje, é constante. Todos os dias nós temos esse cuidado, essa atenção com as nossas ações, se é que nós estamos nessa proposta aí de realmente sermos um bom espírita no esforço de estarmos domando as nossas más tendências, né? Então, eu preciso desse questionamento ético diante da minha própria conduta. Como é que eu estou agindo? Aquela determinada ação que eu tive, aquela decisão ou aquela colocação, como é que eu estive perante aqueles que me observavam, né? E sermos muito honestos conosco mesmos nessa proposta. E é uma tarefa não é difícil, não é fácil, né? É uma tarefa muito difícil, porque nós estaremos lidando com as nossas dificuldades também, essa dificuldade de ver, de perceber, né? de ser autocrítico com a minha atitude, com a minha ação. Não é? Isso não é fácil, porque a gente sabe que nós ainda somos detentores de uma grande carga de quê? De vaidade, de orgulho, não é? Trazemos isso ainda muito nítido em nós. E a gente sabe que é o oposto da humildade que André Luiz, que André Luiz vem nos falando aqui, né? E é isso que nos atrapalha enxergar os nossos defeitos, enxergar as nossas dificuldades, né? E às vezes nós somos mesmo um pouco presunçosos, né? Nós somos um pouco presunçosos, por exemplo, quando nós achamos que ninguém sabe fazer uma tarefa como nós, ou melhor do que nós, né? Que nós somos indispensáveis. Quantas vezes, né, nós achamos que alguém não vai dar conta daquela tarefa, daquela atividade, né? Isso é um pensamento vaidoso, né? No momento que eu me acho melhor do que o outro, eu começo a ter um pensamento presunçoso, né? E toda vez que eu me coloco nessa atitude, eu estou me achando melhor do que o outro, eu estou me colocando em evidência, né, maior do que o meu companheiro de trabalho, os componentes de uma equipe, né? E isso é muito importante, principalmente quando a gente trabalha em equipe, porque nós temos que ter essa coesão, não pensarmos todo mundo igual, mas nós termos esse olhar compassivo, esse olhar de entender que o outro, eu tenho dificuldades, se o outro tem, eu também tenho, né? E procurarmos agir de forma amorosa com os nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho, principalmente quando nós estamos dentro da casa espírita, né? Trabalhando numa atividade que é o que nós mais fazemos, né, no nosso cotidiano, no nosso trabalho e nas tarefas do trabalho mesmo, trabalho que a gente desenvolve nas nossas atividades profissionais, né? Então, o Evangelho ele nos ensina que nós devemos ter humildade, agir sempre com humildade. E humildade não é nós estarmos, por exemplo, concordando com tudo, né, que as pessoas falam, nos sentindo menores ou nos sentindo pequenos. Não é isso que é humildade. Humildade é nós reconhecermos que nós temos defeitos, que o outro tem, mas nós também temos, que nós temos limitações, que eu, às vezes, posso estar numa situação, naquele momento, melhor
que eu já domino determinadas situações, determinadas tarefas, mas que o outro está em aprendizado. Então, nós estamos sempre nessa busca de estarmos compartilhando, de estarmos fazendo com que o outro também venha usufruir daquilo que nós sabemos, né? Daquilo que nós podemos compartilhar. E quando nós pensamos que o outro ou nós temos defeitos, nós também temos que entender e lembrar que nós também temos qualidades, né? Qualidades porque que já conquistamos, somos espíritos que estamos a caminho há milênios, né? E nesse caminhar nós também já tivemos conquistas. Então, André Luiz vem nos falando que toda a presunção evidencia afastamento do Evangelho. Então, quando nós temos uma atitude dessa forma, nós estamos caminhando em sentido contrário daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos aprendendo, daquilo que estamos já em condição de estarmos dando exemplo, né, que nós já estamos no caminho de vivenciar esses ensinamentos. E lá no Evangelho, nós vamos encontrar uma colocação muito interessante, né, que é conhecida nossa, lá do Bem-aventurados os pobres de espírito, que lá Corder nos fala que a humildade é uma virtude ainda muito esquecida entre nós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. E ele tem razão, né? E ele nos faz uma pergunta muito importante. Ele diz: sem humildade, podeis ser caridosos? E é claro que não, né? A gente tem que concordar com ele, porque como nós vamos ser caridosos sem trabalharmos a humildade, né? A humildade, ela está presente quando nós somos benevolentes, quando nós perdoamos, quando nós somos indulgentes. Então, a caridade está envolvida, né, de humildade, é uma virtude essencial. E ele coloca ainda, comentando ainda essa parte do Evangelho, que sem a humildade apenas vos adornais de virtudes que não possuís. Olha só o que ele está falando. Se nós nos adornamos, nós estamos colocando o quê? Máscaras que ainda não possuímos aquela virtude, nós estamos nos mascarando de uma coisa que ainda não possuímos. E ele fala como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Olha que coisa profunda, né? Então, toda vez que nós estamos trabalhando sem caridade, sem essa atenção, nós estamos colocando uma máscara, né? Porque se nós não tivermos humildade, está faltando aí um componente principal para nós exercermos as nossas tarefas. E ele pede para a gente lembrar de Jesus, lembrai-vos da sua humildade, que essa humildade que fez Jesus ser esse grande guia, né? Esse modelo que nós temos para nos esmerar em um dia estarmos fazendo o que ele nos ensinou, né? E ele diz, né, que nós lembremos sempre de Jesus. E eu coloquei aqui, acrescentei, né, lembrando até de um livro que tem com esse nome, né, o que faria em seus passos, o que faria Jesus. E eu me lembrei dessa atitude de Jesus, né? E nós nos perguntarmos isso. Nessa determinada situação, como agiria Jesus? É uma boa maneira de nós estarmos refletindo nas nossas dificuldades ainda, né? E a gente sabe que é muito difícil agirmos dessa forma. Mas, por exemplo, quando nós estamos numa atividade, vamos ainda utilizar a casa espírita como nosso cenário de trabalho, né? Quando nós estamos participando de uma atividade de atendimento àquelas pessoas menos favorecidas,
quando nós saímos proclamando que estamos participando daquela atividade, ou que nós nos sentimos vaidosos por estarmos naquela atividade, nós não estamos sendo humildes. Por quê? Porque a gente vê, nesse período aí de pandemia, nós vimos muito, infelizmente, essas ações, né? As pessoas oferecem ajuda àqueles que necessitam, oferecem as suas doações, mas imediatamente fazem o quê? Colocam a foto no Facebook, no WhatsApp, divulgam aquilo de maneira que, ao olharmos ali a presença daquele companheiro, nós vamos estar ressaltando, né, naquela atividade a penúria que aquele companheiro está passando. Vamos estar colocando ele como menor do que nós naquela atividade, por estar numa situação de necessidade, e isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Quer dizer, nós estamos enaltecendo o nosso trabalho e colocando o companheiro ali numa situação mais inferior, por ele estar naquela situação de penúria. E nós pensamos nisso justamente porque lá no Evangelho, quando é estudado sobre aquela passagem, aquele item que fala daquela mulher, vocês vão lembrar, aquela senhora que ia distribuir os insumos, ia distribuir os gêneros alimentícios naquela família, aquele trabalhador que estava doente, aquela mãe que estava amamentando, e ela era uma senhora que tinha posses, uma senhora da sociedade. No entanto, tem um momento em que uma das pessoas que conhecia ela encontra ela num determinado local e identifica. E ela pede imediatamente que ela não diga a ninguém. Então, ela ia com roupas simples, ela não dizia a ninguém o que ia fazer, ela não divulgava o trabalho. Isso tudo para nós mostrarmos que todo o nosso trabalho que nós desenvolvemos deve ser feito com essa humildade, né? Não precisamos de propagar, porque nós estamos trabalhando o quê? A nossa vaidade e o nosso orgulho. Nós estamos tentando desbastar esses dois elementos que nós ainda somos detentores, né? Então, é por isso que Lacordaire vem nos lembrar que, sem a humildade, nós não conseguimos fazer a caridade na sua real expressão. E Jesus em nenhum momento demonstrou esse sentimento para nós. Como ele é o guia, como ele é o modelo, nós devemos nos mirar nele também, né? E aí André Luiz continua aqui dizendo para nós, né, que agir de tal modo a não permitir, é uma outra observação que ele vem nos falando, né? Ele fala em âmbito pessoal, que é a humildade, e agora ele vai falar em âmbito em contato com os nossos companheiros. Por isso que nós dissemos que são duas coisas que andam juntinhas, né? A forma que eu tenho de me ver perante mim mesmo e a maneira com que eu ajo com os outros companheiros, qual é a concepção, qual é a avaliação que eu faço de mim mesmo nesse momento. Então, André Luiz vem dizendo, agir de tal modo a não permitir, mesmo indiretamente, atos que signifiquem profissionalismo religioso, quer no campo da mediunidade, quer na direção de instituições, e aí na redação de livros, de periódicos, e ele coloca muitas outras ações, muitas outras atividades, e termina, e outras atividades, porque a gente sabe que dentro de uma instituição, dentro da nossa casa espírita, existe muito trabalho, muitas tarefas, muitas atividades que nós precisamos de fazer, somos nós os responsáveis, mas ele aconselha jamais usarmos com o profissionalismo, no sentido de estarmos tirando proveito daquela situação, né? Utilizarmos nosso conhecimento profissional, por exemplo, e cobrarmos para elaborarmos o boletim, por exemplo, de divulgação, né? Que faz parte da divulgação da Casa Espírita, estarmos atualizando. Hoje em dia temos muito mais tarefas, né?
as tarefas com o Facebook, as tarefas com o YouTube, as transmissões no Zoom, como nós estamos fazendo agora, a atualização do YouTube, os cartazes que nós fazemos para os encontros, para os seminários, e tantas outras atividades que nós não devemos, e eu ainda vou mais além, eu acho que nós não podemos utilizar como meios de remuneração, né? Porque as nossas tarefas é uma doação, é uma oportunidade que nós temos de dar algo de nós mesmos. É claro que ele está falando aqui em relação, por exemplo, à mediunidade, porque ele, na época, talvez houvesse muito mais do que agora pessoas que em outras áreas, né, que atuam com a mediunidade cobram. Mas hoje nós temos outras atividades que também devem ser vistas dessa forma. Na mediunidade, nem em outra tarefa, devem ser remuneradas, devem oferecer algo que, em troca. E a gente deve, nesse momento, lembrar, por exemplo, de Dr. Bezerra, né? E como que ele atendia as pessoas, ele que vivia na sua dificuldade financeira, né? no seu atuando com a medicina, mas com muita dificuldade. Quando ele não tinha, às vezes ele tinha só o dinheiro da passagem no bolso, ele dava às pessoas, oferecia às pessoas para comprar o remédio. Então, o Dr. Bezerra foi uma pessoa que doou a si próprio. E nós precisamos de doar algo de nós nas nossas atividades. É uma oportunidade valiosa que nós temos, né, de oferecer uma habilidade profissional que nós temos, uma capacitação que nós temos em determinada área, nós estamos oferecendo aquilo com maior alegria, porque nós sabemos o quanto nós recebemos dos nossos amigos espirituais, né? Todos os dias. Basta nós vermos como nós chegamos na casa espírita ontem, no sentido, né, de quando nós chegamos, e hoje, como nós estamos. Então, nós precisamos de estar atento a essas colocações. E uma outra questão que André Luiz aborda aqui é rendermos culto à amizade e à gentileza, né? Como é bom trabalharmos num ambiente onde nós temos a gentileza, onde reina a amizade, onde reina, e certamente onde reina a amizade e a alegria, vai reinar a amizade e a gentileza, vai reinar a alegria, né? Nós, às vezes, temos algum momento que nós não estamos bem, né? Então, nós temos que estar atento a essa observação de André Luiz, sempre estarmos buscando agir, né? Com gentileza, com amizade, com os companheiros, porque não podemos deixar que as nossas rusgas, as nossas dificuldades venham interferir, né? Estarmos sempre dizendo muito obrigado, um por favor, não deixando que o personalismo venha envolver as nossas tarefas. Então, sempre rendermos esse culto, né? Ou seja, escolher a amizade e a gentileza. Termos cuidado sempre em estarmos sendo amorosos com os nossos companheiros, não só na casa espírita, mas em todos os lugares, né? Aquele companheiro que chega sempre com um sorriso, né? Que tem um bom dia, cheio de amizade, cheio de alegria, nos envolve, traz um ambiente agradável, traz um bem-estar, uma vibração, e a gente sabe que cada um de nós tem uma vibração. E, nesse momento, vamos trabalhar as nossas vibrações, né? Os nossos fluidos íntimos, né? Da nossa psicosfera pessoal, para nós emanarmos esses sentimentos do bem. E André Luiz ainda nos fala sobre uma outra situação, que ele fala recusar várias funções, né? Às vezes nós temos a tendência ou a invigilância quando nós vemos a nossa agenda está cheia, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, André Luiz vem nos chamando a atenção, porque nós precisamos de estar agindo com equilíbrio. É uma das observações aí do exame de si mesmo, né? Ter equilíbrio, até mesmo na hora de aceitarmos os compromissos.
porque a quantidade que nós aceitamos, às vezes, de tarefas, de cargos, não vão nos tornar perfeitos, né? A quantidade de funções que nós exercemos não vai nos ajudar nessa construção do reino de Deus em nossos corações se nós não nos utilizarmos desse conhecimento, dessas oportunidades para exercitar o amor, né, entre os companheiros, exercitar o Evangelho de Jesus. Então, lembrando aí dessa colocação de André Luiz, que ele vem nos chamar a atenção para também nós não assumirmos compromissos que nós não podemos dar conta. Na hora que nós assumimos, nós lembrarmos, né, que nós temos a nossa família, nós temos outras tarefas e que temos que dividir o nosso tempo de acordo que uma coisa não prejudique a outra. Isso é muito, muito importante, né? Nós estarmos agindo com equilíbrio, porque, conforme nós dissemos, o fato de muitas tarefas, muitas atividades, nós podemos estar até mesmo nos complicando diante da nossa consciência, e quando retornarmos ao mundo espiritual, certamente nos será pedido, né, a conta daquele tempo que nós desperdiçamos ou que nós não aproveitamos aquilo que nos foi oferecido. Então, o afastamento do dever é deserção. Ter sempre atenção no que é o nosso dever, sem estarmos agindo com desequilíbrio. E isso é uma coisa que nós lembramos também numa mensagem que Emmanuel tem no Vinha de Luz, capítulo 100, essa mensagem: que fazemos do Cristo? Né? Porque quando nós estamos imbuídos de boa vontade para fazermos as atividades, as tarefas, seja elas quais forem, nós temos que estar percebendo o que essas tarefas, o que essas atividades estão nos oferecendo, de preencher o nosso coração com o Evangelho de Jesus. Né? Então, não basta nós atuarmos, nós temos que estarmos atentos em trazer esses ensinamentos para a nossa vida, para compartilhar, para estarmos nos tornando melhores do que somos a cada dia. E Emmanuel fala, não basta fazer do Cristo, né, o benfeitor de cura, que protege, né, que nos cura, que nos protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo. Então, se nós temos Jesus como modelo, sempre estarmos atentos ao que nós estamos aproveitando para nós como espíritos imortais nessa caminhada, nas nossas atividades, o que as nossas funções estão nos oferecendo para que nós possamos nos aprimorar, nos tornarmos melhores. E André Luiz vem com uma outra colocação aqui, oportuna, né? E bem ainda semelhante àquela que ele falou, da questão dos compromissos, que ele vem dizendo, né? Sobre efetuarmos compromissos apenas no limite das próprias possibilidades, que é bem parecida com aquela outra situação que ele nos concita, buscando solver os encargos, quer sejam as simples contribuições, quer sejam os auxílios periódicos da instituição. Então, nós temos que estar atentos também, né, nesse item, né, de nós estarmos preocupados com aquilo que eu assumo, com as tarefas, o tipo de tarefa que eu assumo, para que eu possa estar cuidando, né, das outras tarefas que fazem parte da minha vida. Por exemplo, eu assumo a responsabilidade de trabalhar na sopa todos os finais de semana, mas eu tenho que saber que, em algumas datas, eu vou ter que atender a minha família, eu vou ter um aniversário de um filho, eu vou ter que visitar algum familiar. Então, eu tenho que cuidar para que nessas atividades empenhadas que eu assumi, nessas responsabilidades que eu assumi, eu preciso de estar colocando alguém, né, comunicar que naquele determinado dia eu não vou poder estar,
e que para que o trabalho não sofra alterações e que alguém possa estar ali me substituindo sem prejudicar a ninguém, né? Sem nós avisarmos de um momento para outro, né? E às vezes sobrecarregando alguém. Então ele vem dizendo que palavra empenhada é lei do coração, né? Então nós empenhamos naquele compromisso, já estamos responsáveis por aquela situação, né? E, por último, André Luiz nos fala, né, sobre nos libertarmos das cadeias mentais, que também é uma função um pouco difícil, porque para isso, nós temos que nos autoconhecer, né? Nós temos que nos perceber se nós estamos atuando dessa forma, com nos escravizando ainda com o uso de determinadas situações que vem lá do passado, que vem lá trazemos no atavismo das nossas memórias, né? Do nosso passado, por exemplo, uso de determinados, ele cita, né? Talismãs, artifícios que vêm me dar proteção e tudo mais. E a gente sabe que o Espiritismo é caminho libertador. Nós precisamos nos libertar desses atavismos que ontem nos impressionavam, mas que hoje, com a fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz, nós já podemos nos libertar dessas questões, né? A doutrina espírita nos ensina a fé raciocinada. Então, ele coloca lá os pactos, rituais, né? E qualquer outro tipo de artifício, que vamos, por exemplo, nos prender a isso pensando em nos trazer sorte, proteção, nós vamos estar nos sintonizando com espíritos inferiores, que vão estar percebendo a nossa fragilidade ainda e vão estar se aproximando de nós, certamente, e estaremos com grandes possibilidades de estarmos em desequilíbrio, de estarmos trazendo dificuldades para nós, né? Então, a fé raciocinada que a doutrina espírita vem nos mostrar, vem nos ensinar, vem nos concitar a entender o Evangelho, os ensinamentos dos Espíritos, nos ajuda a estarmos mais lúcidos diante da fé em Deus que nós precisamos de ter, do cumprimento com os nossos deveres, da conduta reta, da prática da oração, da prática da boa leitura, né? Trazendo a presença dos amigos espirituais para a nossa vida e fazendo com que esses amigos espirituais, sejam os mentores da nossa casa espírita, sejam os nossos mentores, sejam os amigos espirituais que avaliaram a nossa encarnação, possam estar entendendo que nós estamos com essa proposta, que nós aceitamos essa proposta, embora difícil, de estarmos nos melhorando, de estarmos cada dia melhor, aceitando as vicissitudes, certamente, né? Mas sabendo também que a doutrina já nos ensina isso, que nós somos os artífices do nosso futuro, né? Então, hoje nós estamos escrevendo a nossa história de amanhã, com os nossos atos, com as nossas atitudes perante nós mesmos e perante os outros. Isso a gente pode entender que seja dentro da nossa casa espírita ou nos nossos ambientes, quaisquer que forem, né? Que nós estivermos. Nós devemos ser os mesmos, né? Não podemos ser um na casa espírita, outro no trabalho, outro na vida em sociedade. Não estaremos agindo de acordo com a proposta da doutrina espírita. Nós precisamos estar sendo nós mesmos, em qualquer lugar, lúcidos, conscientes de tudo isso que a doutrina espírita vem nos trazer. E nós deixamos aqui, finalmente, essa colocação de Paulo, né, que começa, aliás, André Luiz termina, coloca no rodapé esse versículo, e nós achamos muito pertinente,
nós estarmos agora olhando dessa maneira, examinar a nós mesmos. Vamos examinar a nós mesmos. Vamos ver como está a nossa fé. Vamos provar para nós mesmos que nós queremos realmente seguir com Jesus, mas seguirmos com segurança no roteiro que ele nos traçou, porque o roteiro está aí, à nossa frente. Nós não podemos estar divididos, né? Nós temos que realmente escolher esse caminho, a exemplo de Paulo, né? Naquele momento lá que ele tem aquela visão, que ele identifica o mestre na sua frente, perguntando a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nós entendermos nesse momento. Nós também já tivemos, em algum momento, equivocados. E hoje nós estamos buscando o caminho que a doutrina espírita nos traça e lúcidos diante da caminhada que nós estamos fazendo. Queremos estar conscientes, lúcidos, buscando o Evangelho de Jesus como roteiro seguro e perguntando a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Eu que tenho tantas dificuldades, eu que tenho tantas limitações, mas eu quero, Senhor, estar no caminho correto. Eu quero tratar das minhas dificuldades, das minhas limitações, ao mesmo tempo que eu quero ser brando, ser humilde de coração. E realmente os espíritos avaliam o nosso coração, avaliam os nossos propósitos, e que realmente nós, dentro dessa ideia certa, dessa certeza que a doutrina espírita nos oferece, nós possamos estar lúcidos perante nós mesmos, agindo de acordo com aquilo que nós aprendemos e apreendemos com a doutrina espírita. Então, que nós possamos utilizar essas observações de André Luiz na nossa vida, né? No nosso cotidiano, estarmos sempre nos examinando, estarmos sempre nos observando, estudando as nossas ações, as nossas atitudes e fazendo essa pergunta: como eu estou diante do meu irmão? Como eu estou diante das responsabilidades que hoje eu desenvolvo, né? E quando nós tivermos dúvida, nós fazermos o que Santo Agostinho nos disse: à noite ou na hora da nossa prece, seja a hora que for, nós estarmos realmente motivados a pedir ao nosso anjo guardião que nos ajude, como diz lá na questão 495, onde ele nos diz, né, que nós não conhecemos o nosso anjo guardião, que nós possamos falar com ele das dificuldades que trazemos, das mazelas que somos detentores, e pedir a ele que nos ajude a sermos melhores a cada dia. Esse trabalho, meus amigos, é de todos os dias, é de todas as horas, diuturnamente, se nós queremos realmente caminhar com Jesus. Agradeço a atenção de todos e que possamos estar envolvidos nessa psicosfera de luz e amor que vem através de André Luiz. Graças a Deus. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, Thelma. A gente que agradece seu esforço, seu resgate aí de um tema tão importante, né? Acho que a doutrina espírita, ela é sobre autoconhecimento, né? Ela tem um caráter consolador, mas o fundamento dela maior é o autoconhecimento. Quando a gente percebe que a nossa verdadeira essência é espiritual, né? Aquela pergunta: quem eu sou? Eu sou Gabriel, eu sou advogado, eu sou isso, sou aquilo, são tudo máscaras. O que eu sou profundamente, a minha identidade é espírito, né? E já estive em outras personalidades, em outros contextos, em outros corpos, mas eu sou espírito, né? E
estar encarnado é tão difícil, às vezes, porque nos ilude constantemente sobre isso, sobre essa verdade profunda que é a nossa identidade espiritual. Então, tem momentos como esse, que a gente resgata André Luiz, em que a gente resgata Santo Agostinho, Paulo de Tarso, é sempre um refrigério, Emmanuel, né? Sempre um refrigério, porque a gente, então, é uma horinha que a gente tem para parar e reavaliar, né? Tudo que a gente tem feito, como tem sido nossa conduta. Se tem mais alguma coisa a acrescentar, não teve nenhuma pergunta não, né, o Jorginho, não, né? Não, meu amigo, teve não. A gente só agradecer a Thelma pelas excelentes reflexões, né? Pelas excelentes reflexões colocadas no seu estudo, né? Isso aí, geral. Alguém mais aqui que está aqui no Zoom no momento quer fazer alguma colocação, quer fazer alguma pergunta para a Thelma? Não? Então tá bem. Ó, só para avisar que a próxima reunião, né, no dia 25, na próxima terça-feira, às 20h15, vai ser sobre igualdade dos direitos do homem e da mulher, e quem vai ministrar a palestra vai ser a nossa amiga Cláudia Amaral, do nosso Centro Espírita Ibirajara. E a programação das reuniões ela é compartilhada sempre no grupo Avisos Ibirajara, no WhatsApp, e no grupo também de divulgação SEI. Quem quiser fazer parte, estiver assistindo aí, sei lá, de repente no YouTube em algum outro momento, e tiver curiosidade, quiser entrar, deixa a mensagem aqui ou nas nossas redes sociais. A gente tem tanto no Instagram como no Facebook, só procurar lá Ibirajara que você já acha o perfil. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a presença de todos, sobretudo da nossa amiga Thelma. Vamos, então, fazer o nosso encerramento. Vamos fechar os nossos olhos e buscar a nossa sintonia interior, nos visitando e percebermos o que aprendemos e como estamos antes e depois desse estudo. Que a gente possa retornar essas reflexões em vários momentos na semana que se inicia. Que estejamos atentos ao autoconhecimento, que anotemos, que notemos, que percebamos, que avaliemos nossos sentimentos, a qualidade dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E mais do que tudo, que coloquemos em prática as nossas metas de crescimento e de melhoramento, enquanto espíritos encarnados num mundo de provas e expiações, em transição, em ruidosa transição para um mundo de regeneração. Que sejamos, então, irmãos unidos em prol dessa transição. Com muito amor no coração, com muita bondade, com muita fraternidade. Perdoa-nos as nossas faltas, encoraja-nos para seguir adiante, proteja-nos, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja, graças a Deus.